A minha oitava série, quinta série, eu lembro que a gente aprendeu história de uma maneira mais detalhada, mais aprofundada. O professor falava um pouco da geografia dos países, tudo, e aos poucos entravam na questão da história. Já no segundo grau, houve uma pincelada só. Era uma coisa assim mais política, contemporânea, envolvendo o poderio econômico, as guerras, a guerra de interesses. Eu lembro que só no terceiro ano do ensino médio tinha uma professora que era recém-formada pela Unicamp e ela fazia aula de história diferente desse modelo que eu tinha vivência, né? Ela não fazia assim, ela até acompanhava o livro didático, mas só pelos tópicos, e ela fazia uma aula mais da base de debate. Não era, como se fala, uma história cronológica. Eu lembro de aula de história na época do magistério, bem primeiro ano do magistério, ensino médio, né? E o ensino era a história do Brasil, né? Era o livro, aquele conteúdo bem marcante mesmo, teórico, e as questões eram bem questões quando era avaliação, tudo você tinha que decorar todo aquele texto para responder as perguntas. Na minha época, a história era tipo decoreba. Você tinha que ler o texto, o professor falava sobre esse texto da história, só que na hora de estudar, por exemplo, uma prova, eu fazia questionário, eu fazia perguntas sobre as coisas que caíam naquele texto e decorava e fazia a prova. Hoje em dia, que eu noto, o professor explica o que é a história sobre aquele texto. Então, o aluno não tem que fazer decoreba, ele tem que entender a história. Eu estudei em 1983 a quarta série, e as aulas de história eram estudos sociais. Então abrangia tudo, né? Falava do bairro, do país, né? Cidade, geografia, um pouquinho a gente via também. E eu amava, tá? Sempre foi uma das matérias que eu mais gostei, história. Mas a minha melhor lembrança foi na faculdade de pedagogia, uma professora chamada Yara, que ensinou sobre história da educação. Era professora de história da educação e um semestre nós trabalhamos história da educação no Brasil, da Othaísa de Oliveira Romanelli. Esmiuçamos o livro. Nunca mais esqueci. E a professora chega na sala, ela manda a gente abrir a apostila, tem toda a apostila lá, dividida em partes. E aí ela dá exemplos, lê com a gente, manda a gente grifar algumas partes importantes, aí manda a gente fazer lição, para depois ela dar uns minutinhos para fazer em dupla ou sozinho, que aí ela dá ponto, e aí depois disso ela corrige, e aí dá tarefa também. E aí quando ela vai explicando cada página, ela vai dando exemplo para a gente entender a matéria. Aí ela dá uns exemplos mais fáceis para a gente copiar no post-it e colar na apostila. Na década de 60, mais ou menos, quando eu estudava no ginásio, as minhas aulas de história era muito monótona. Eu tinha um livro que a gente seguia com as questões para responder de tarefa, a gente memorizava tudo, decorava para a prova, depois que passava a prova, a gente esquecia. Então, a gente não tem boas recordações, né, das aulas de história. Bom, na época que eu estudei, até a quinta série, não tinha história. Era misturado, né? Tinha conhecimentos gerais, um livrinho de conhecimentos gerais, e tinha também estudos sociais que falavam um pouco, então era meio misturado aí, um pouquinho de cada. E ali a gente aprendia tanto geografia, né, sobre planalto, planícies, etc., né, e também sobre um pouquinho de história. A partir da sexta série que aí eu tive
uma matéria só de biologia e tive uma só de história, uma só de geografia. Até a quinta série era misturado, né? Um pouco de cada. Mas era bem legal. A gente aprendia bastante. Quando eu estudei, era o grupo escolar, de 1960 a 64. Na primeira eu estudei história e geografia, era junto, né? Era explicado junto. Tinha livro e também tinha um livro chamado Conhecimentos Gerais, que explicava todos, da segunda à quarta série, explicava tudo a respeito da história do Brasil e das guerras.